Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha passado 5 anos tentando me encaixar num espaço que não havia sido construído para me receber. Não foi uma discussão que me abriu os olhos. Não foi uma traição com inicial maiúscula. Não foi uma noite de choro com o chuveiro ligado para abafar o som. Foi uma tarde de quarta-feira comum, com chuva fina batendo na janela da cozinha, quando minha cunhada abriu a gaveta do armário que eu usava para guardar os meus pertences e começou a reorganizar o conteúdo com aquela expressão de quem está arrumando um espaço que sempre foi seu. Ela tirou a caixinha de costura da minha mãe, uma lata redonda de biscoitos que minha mãe havia transformado em porta-agulhas décadas atrás, com a tampa decorada com flores de tecido que ela mesma colou, e colocou em cima da bancada com o mesmo cuidado com que se coloca algo que será descartado depois. Isso aqui atrapalha, ela disse, sem me olhar. Vou colocar numa caixa no quarto de hóspedes. A caixinha sumiu naquela semana. Eu soube antes de procurar. E foi naquele momento que algo dentro de mim parou de negociar. Mas essa história não começa ali. Ela começa 5 anos antes. Quando eu tinha 35 anos, trabalhava como enfermeira num hospital público em Porto Alegre e ainda acreditava, com toda a convicção de quem não foi ensinada a duvidar disso, que um casamento era uma estrutura capaz de sustentar qualquer outro ambiente ao redor. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos. Era técnico em edificações numa empresa de obras municipais, filho do meio de 3 irmãos, e morava numa casa que havia herdado do avô paterno no bairro Bom Jesus. A casa era sólida, de tijolos à vista, com quintal generoso e 2 mangueiras que davam sombra numa boa parte da tarde. Havia algo nela que me pareceu estável. Eu sempre fui atraída por coisas que parecem estáveis. O problema com coisas que parecem estáveis é que a aparência às vezes esconde uma estrutura que só funciona sob determinadas condições, condições que não incluem você. Minha cunhada morava na mesma casa há 3 anos quando cheguei. Era solteira, tinha 32 anos na época. Trabalhava como assistente administrativa numa loja de materiais de construção e havia se mudado para ajudar meu marido com as despesas depois que o avô morreu e a casa passou para o nome dele. Era uma mulher organizada, de voz firme, que sabia o lugar de cada coisa dentro daquelas paredes, com a precisão de quem desenvolveu esse mapa ao longo de anos, sem interrupção. Ela não era cruel. Isso eu precisei aprender a distinguir com tempo e com custo. Ela era territorial. Existe uma diferença que parece pequena de fora e é enorme por dentro. Nos primeiros meses ela foi cordial. Me mostrou como funcionava o aquecedor, onde ficavam os documentos da casa, qual era o dia do lixo. Me incluía nas decisões domésticas com o cuidado de quem está sendo educada, não com o interesse de quem genuinamente quer dividir um espaço. Eu interpretei como acolhimento. Levei tempo para entender que era delimitação de fronteira. Quando nos casamos, a proposta de continuar na casa foi apresentada como solução lógica. Vocês ficam aqui enquanto organizam as coisas de vocês, disse minha cunhada numa tarde de domingo, com aquele tom de quem oferece um favor que não precisa ser agradecido porque é óbvio. Meu marido olhou para mim com um sorriso que eu li como carinho. Devia ter lido como sinal de alerta. Disse que seria temporário, 1 ano, talvez 1 ano e meio. Eu tinha 35 anos, estava apaixonada, e 1 ano e meio parecia uma medida pequena demais para me preocupar. Nos primeiros meses, eu me adaptei. Sou boa nisso. Anos de enfermagem me ensinaram que adaptar é sobreviver, que entender o ritmo de um ambiente é mais eficiente do que resistir a ele. Aprendi os horários que minha cunhada precisava de silêncio, a forma como ela organizava a geladeira por zonas que eu nunca havia visto antes, mas que existiam com a solidez de regra não escrita, o sabão que ela preferia, a temperatura que ela considerava adequada para o ar-condicionado da sala, que era sempre mais fria do que eu aguentava bem. Me cobria com um casaco dentro de casa durante meses, antes de admitir para mim mesma que aquilo era um sinal. O 1 ano virou 2, o 2 virou 3. Meu marido sempre tinha uma razão nova e razoável para esperar. O mercado estava difícil. A reforma do banheiro havia saído mais cara do que o previsto. Era melhor juntar mais um pouco antes de dar entrada em alguma coisa. As razões eram plausíveis. O problema era que sempre havia uma razão nova pronta antes que a anterior terminasse. No 2º ano, comecei a perceber a arquitetura real daquela convivência.
Minha cunhada não confrontava. Ela comentava: existe uma diferença que demorei demais para nomear. Ela comentava sobre o horário em que eu chegava do plantão noturno, que às vezes era 4 da manhã, e acordava ela sem querer. Comentava sobre as minhas amigas que vinham visitar sem aviso com antecedência suficiente. Comentava sobre o cheiro forte do almoço que eu preparava nos meus dias de folga, que ficava no corredor por horas. Cada comentário sozinho era razoável. Juntos, ao longo de semanas e meses, formavam uma mensagem que nenhum deles dizia diretamente: você é uma hóspede que ficou tempo demais. Meu marido ouvia os comentários e ficava em silêncio. Não concordava em voz alta, mas também não discordava. Havia desenvolvido ao longo de anos de convivência com a irmã uma habilidade sofisticada de estar presente sem tomar posição, o que eu fui entendendo com o tempo que era uma forma de escolher sempre o lado que causava menos atrito para ele, o lado que nunca era o meu. Certa noite, depois de um plantão de 12 horas em que cheguei em casa para encontrar minhas coisas do banheiro reorganizadas num cesto no corredor, porque minha cunhada havia decidido otimizar o espaço da prateleira, esperei a casa ficar quieta e disse ao meu marido com a calma de quem mediu as palavras antes de abrir a boca: preciso que você diga alguma coisa quando sua irmã faz isso. Não precisa ser uma discussão, só uma frase. Só um limite. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse que eu estava levando para o pessoal, que minha cunhada era assim com todo mundo, que não havia mal entendido, que era só jeito de ser dela. Eu olhei para ele e disse: quando acontece dentro do banheiro onde eu me troco antes de dormir, se torna pessoal. Ele não respondeu. Virou para o lado e apagou a luz do abajur. Aquela noite foi diferente das outras, não porque eu chorei, porque não chorei, mas porque algo dentro de mim registrou aquele silêncio com uma precisão diferente, não como mágoa, como informação. No terceiro ano, descobri por acaso uma coisa que não precisei procurar. Eu havia esquecido o celular na mesa da sala e voltado para pegar. A tela estava virada para cima, desbloqueada. Havia uma mensagem aberta. Não era a minha conversa. Era o aplicativo do meu marido, que havia pegado o meu aparelho pensando ser o dele. A tela mostrava uma conversa com minha cunhada. Não li tudo, li o suficiente. Ela perguntava quanto eu ganhava por mês e se eu contribuía com alguma coisa para as despesas da casa. Meu marido respondia que eu pagava metade das contas, mas que o dinheiro entrava numa conta conjunta que ela não conhecia porque eu havia insistido em separar. Fiquei olhando para aquela tela por alguns segundos. Depois coloquei o celular de volta na mesa, peguei o meu casaco e saí para caminhar. Andei 6 quarteirões, sem destino. Na volta, meu marido estava assistindo televisão como se nada houvesse acontecido, porque para ele nada havia acontecido. Não confrontei. Não porque tivesse medo, porque entendi naquele momento que confrontar não ia mudar a estrutura. A estrutura estava construída antes de mim, entre 2 irmãos que haviam aprendido juntos a linguagem daquela casa, e eu era apenas a variável mais recente que havia tentado se encaixar nela. Guardo essa memória sem raiva, com uma espécie de clareza fria que às vezes assusta mais do que a raiva. Foi o momento em que parei de tentar consertar e comecei a planejar. No 4º ano, minha cunhada fez algo que pareceu pequeno na hora e foi crescendo com o tempo. Eu havia trazido da casa da minha mãe, quando ela se mudou para o interior para morar com minha irmã mais velha, algumas coisas de valor que só fazem sentido para quem sabe a história delas. Entre essas coisas estava a caixinha de costura. Era uma lata inglesa de biscoitos amanteigados, daquelas redondas de tampa azul, que minha mãe havia transformado em porta-agulhas quando eu tinha uns 8 anos. Ela tinha forrando o interior com retalho de veludo vermelho e colado na tampa flores recortadas de tecido floral de um vestido que havia ficado pequeno. Dentro havia linhas coloridas enroladas em carretéis de madeira, agulhas de diferentes espessuras, botões guardados de roupas antigas, uma fita métrica de metal amarelada e uma tesoura de cabo verde que minha mãe usava exclusivamente para costura, e ficava irritada com qualquer pessoa que usasse para cortar papel. Minha mãe morreu 18 meses antes de eu me casar. Não houve tempo suficiente para ela me ver casada. A caixinha era o tipo de coisa que não tem preço nem tamanho justo.
Eu a havia colocado numa prateleira aberta na cozinha, num canto discreto, sem atrapalhar nada. Ficou lá por semanas sem que ninguém comentasse. Então, numa tarde de quarta-feira com chuva, minha cunhada reorganizou a gaveta, colocou a caixinha na bancada e disse a frase que já contei no começo. 2 dias depois, a caixinha não estava mais na bancada, não estava mais na prateleira. Perguntei à minha cunhada. Ela disse que havia colocado no quarto de hóspedes para não ocupar espaço na cozinha. Fui até o quarto de hóspedes, não estava lá. Fui até a área de serviço, não estava lá. Fui até a lixeira no lado de fora da casa, aquela grande que seria recolhida no dia seguinte. A caixinha estava no segundo saco, com a tampa amassada. Tirei com cuidado, limpei com um pano úmido, levei para o nosso quarto e guardei dentro da mochila de trabalho, no bolso mais fundo, entre documentos. Não disse nada para ninguém naquele dia, nem naquela semana. Mas alguma coisa se moveu dentro de mim com uma clareza que eu não havia sentido antes. Não era raiva ainda, era nitidez. A nitidez de quem olha para uma situação que já conhecia há muito tempo e finalmente vê o contorno exato dela, sem névoa, sem desculpa, sem a suavização que o amor aplica sobre as coisas que dói demais nomear diretamente. Você pode estar se perguntando por que fiquei. Eu mesma me fiz essa pergunta muitas vezes, especialmente nas manhãs em que acordava com a sensação de que o quarto havia ficado menor durante a noite. A resposta tem camadas, e todas elas são verdadeiras ao mesmo tempo. Fiquei porque ainda amava meu marido. Um amor que foi se tornando mais parecido com hábito do que com escolha, mas que existia. Fiquei porque sair exige energia. E energia é o recurso mais escasso quando você trabalha em plantões de 12 horas e chega em casa ainda tendo que negociar a temperatura da sala. Fiquei porque aprendi desde menina, como a maioria das mulheres aprende de formas diferentes, que aguentar é virtude, que boa companheira não desiste diante das dificuldades, que paciência é sinal de maturidade emocional. Existe uma linha muito tênue entre a paciência que sustenta e a paciência que apaga. Eu atravessei essa linha devagar demais para perceber o momento exato da travessia. Mas fiquei também porque ainda não tinha construído a saída, e construir saída em silêncio leva tempo. No 5º ano, comecei a poupar com uma intenção diferente. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de mulher que criou 2 filhas sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos, e que me ensinou desde cedo que dinheiro guardado é a diferença entre ter que pedir e poder escolher. Mas até então, eu poupava como reserva, como segurança sem endereço específico. A partir daquele ano, o dinheiro passou a ter destino. Meu salário havia crescido. Havia feito especialização em UTI neonatal, assumido carga de plantões extras durante a pandemia, recebido reajuste significativo. Meu marido sabia que eu poupava, mas nunca perguntou o quanto. Ele assumia que eu guardava o suficiente para uma emergência ou uma viagem. Nunca imaginou o que estava sendo construído, mês a mês, com a disciplina de quem entendeu que ninguém vai construir essa segurança por você. Abri uma conta num banco digital que ele não conhecia, não por desonestidade, por proteção, porque eu havia aprendido naquela tarde, com a conversa no celular trocado, que privacidade financeira dentro daquela casa não era garantida. Contei para minha irmã mais velha, que mora em Caxias do Sul, e é a única pessoa no mundo com quem eu tenho o tipo de conversa que não precisa de contextualização longa. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou quieta por um momento e disse: "Você está esperando permissão de alguém para sair?" Não estava perguntando com crueldade. Estava perguntando de verdade. Fiquei com essa pergunta por semanas. Ela me indicou uma advogada especialista em direito de família que havia atendido uma colega sua. Marquei consulta durante o horário de almoço, sem avisar ninguém. A advogada foi direta e objetiva. Explicou o que era meu, o que era nosso, o que eu precisaria documentar. Eu havia guardado tudo, todos os comprovantes das minhas transferências mensais para a conta conjunta, todos os recibos dos pagamentos que havia feito ao longo de 5 anos de contribuição que minha cunhada nunca soube que existia, porque meu marido havia preferido que ela pensasse que a cunhada morava por conta do casamento, não por contribuição real e documentada. "Você está em posição melhor do que imagina", disse a advogada. Continuei documentando.
Encontrei o apartamento numa tarde de sábado em que eu quase não havia saído de casa. Tinha dito que ia ao mercado e depois visitar uma colega de trabalho. Era um apartamento de 2 quartos, num edifício de 6 andares, no bairro Independência, a 20 minutos de transporte do hospital onde eu trabalhava. 5º andar, sem elevador. O que me pareceu completamente irrelevante quando o corretor abriu a janela da sala e eu vi a luz entrando com aquela qualidade específica de final de tarde, dourada e horizontal, que jogava um retângulo longo sobre o piso de madeira nova. Fiz as contas em tempo real enquanto o corretor falava sobre o condomínio e a infraestrutura do bairro. Com o valor que havia guardado e o financiamento que eu conseguiria aprovar no meu CPF sozinha, a parcela ficaria dentro do que eu pagava de contribuição mensal na casa atual, com margem. A localização era boa o suficiente para que, se eu quisesse alugar no futuro, o imóvel se sustentasse. Precisei de 10 dias para decidir. Não porque estava insegura sobre o apartamento. Estava processando o peso do que a decisão significava para tudo o mais. Para o casamento, para a versão de mim mesma, que ainda achava que as coisas podiam se ajustar sem que eu precisasse ir embora. Mas às vezes, a clareza não chega como uma revelação dramática. Ela chega como o acúmulo silencioso de pequenas verdades que um dia atingem um peso que você não consegue mais ignorar. E eu havia chegado nesse ponto. Assinei o contrato numa segunda-feira de manhã antes do plantão. Saí do cartório, fui até o meu carro no estacionamento e fiquei sentada por uns 5 minutos sem ligar o motor. Não estava chorando. Estava sentindo alguma coisa que levei um momento para reconhecer. Era a solidez. A sensação física de ter um ponto fixo que não dependia de mais ninguém para continuar existindo. Naquela noite jantamos os 3 à mesa de sempre. Minha cunhada falou sobre uma promoção no trabalho que havia ficado para outra pessoa. Meu marido disse que era injusto. Eu disse que entendia a frustração. Fui dormir com os documentos do apartamento dentro da mochila de trabalho, no mesmo bolso onde estava a caixinha de costura da minha mãe. Nos dias seguintes, planejei a mudança com a mesma metodologia que aplico a qualquer procedimento que exige precisão. Primeiro os documentos: certidão de nascimento, diplomas, registros profissionais, contratos de trabalho, tudo com meu nome. Depois os itens de valor sentimental, encabeçados pela caixinha de costura que já estava guardada. Depois roupas de fora de temporada dobradas em sacolas que eu levava no porta-malas do carro depois de cada visita ao apartamento nos fins de semana, nos dias em que eu dizia que estava trabalhando escala extra. Contratei uma pequena empresa de decoração que uma colega de trabalho havia usado para o apartamento dela. Uma moça jovem e objetiva, que entendia exatamente o que eu queria sem que eu precisasse explicar 2 vezes. O quarto foi o cômodo que planejei com mais atenção. Não porque fosse o mais importante estruturalmente. Porque eu queria, ao menos uma vez, ter um quarto que funcionasse segundo as minhas regras. Onde eu pudesse dormir com a janela aberta sem que ninguém comentasse sobre o frio, onde o abajur ficasse do lado que fazia sentido para mim. Onde eu pudesse acordar às 4 da manhã depois de um plantão, sem precisar calcular o barulho dos passos no corredor. Meu marido não percebeu o esvaziamento gradual dos nossos pertences compartilhados no quarto, ou percebeu e não soube o que perguntar. Nunca vou saber qual das duas. Numa sexta-feira à tarde, depois do plantão, recebi mensagem da decoradora. Pode vir ver quando quiser. Fui naquele mesmo dia ainda com o uniforme do hospital debaixo do casaco. Abri a porta com a minha chave. Andei por cada cômodo devagar. A luz do fim de tarde entrava pela janela grande e fazia o piso de madeira parecer mais quente do que era. O quarto cheirava a tinta fresca. A cozinha tinha um espaço na bancada que eu havia pedido especificamente para deixar um cantinho sem nada, sem porta-temperos decorativos, sem coisas funcionais empilhadas, apenas espaço em aberto. Fui até esse espaço. Passei a mão na bancada limpa. Não havia ninguém me observando. Não havia ninguém calculando se o que eu estava fazendo estava dentro das regras de outra pessoa. Tirei a caixinha de costura da mochila e a coloquei no cantinho da bancada, no centro, onde dava para ver da entrada da cozinha. A tampa amassada estava limpa. As flores de tecido que minha mãe havia colado décadas atrás estavam um pouco desbotadas, mas estavam. Fiquei olhando para ela por um tempo.
Depois fui até o corredor, sentei no chão novo com as costas encostadas na parede e chorei, não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando você solta um peso que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido que estava carregando. Voltei para a casa naquela noite. Jantamos normalmente. Minha cunhada havia feito arroz com frango e perguntou se estava bom. Disse que estava ótimo e me servi 2 vezes. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 7h30 da manhã. Eram 2 irmãos de meia idade, eficientes e silenciosos, que trabalhavam rápido e sem fazer perguntas. Havíamos combinado tudo por mensagem ao longo das semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com o meu dinheiro, todos com nota fiscal no meu nome, a estante pequena do corredor que havia chegado comigo quando me mudei, os eletrodomésticos que eu havia adquirido ao longo de 5 anos com meu salário, as plantas que eu cultivava na janela da sala, uma caixa com fotos da minha mãe, cartas da minha irmã e um envelope com documentos que guardava há anos. Meu marido havia saído cedo para um compromisso com um amigo de trabalho. Minha cunhada estava na academia, como todo sábado de manhã. Eu sabia esses horários de cor. 5 anos de convivência ensinam a rotina de uma casa melhor do que ela própria se conhece. Enquanto os 2 irmãos trabalhavam, fui até a cozinha pela última vez. Abri a gaveta pequena debaixo da pia, onde eu havia guardado ao longo dos anos algumas coisas pequenas que nunca tiveram um lugar oficial naquela casa, assim como eu. Tinha um cartão postal que uma amiga havia me mandado de Lisboa, uma foto impressa do último Natal com minha mãe e um bilhete que eu havia escrito para mim mesma numa madrugada difícil do 2º ano, quando eu havia chegado de plantão e encontrado o meu shampoo substituído por outra marca sem que ninguém me avisasse, e havia ficado parada em frente ao espelho do banheiro por um tempo longo demais, sentindo uma coisa que não sabia nomear. Peguei o bilhete, dobrei, coloquei no bolso do casaco. Eram 8h20 quando ouvi a porta de entrada abrindo. Minha cunhada entrou pela sala com a bolsa da academia no ombro, o cabelo ainda preso, e parou. Olhou para os 2 homens, olhou para as caixas empilhadas, olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nela em 5 anos. Era desorientação. Era a expressão de quem entrou num ambiente que conhecia de cor e encontrou a disposição completamente alterada. O que está acontecendo aqui? A voz estava mais baixa do que o normal. Estou indo embora, eu disse. Sem tremor, sem drama. Da mesma forma que eu anunciaria o resultado de um exame. Ela ficou parada por um momento, processando. Depois a voz subiu um tom. Você não pode simplesmente ir embora assim. Meu irmão não sabe. Vou ligar para ele. Você está levando coisas da casa. Parei. Respirei fundo. E então fiz o que eu havia prometido a mim mesma que faria quando chegasse a hora. Olhei para ela com calma, sem raiva, e disse com toda a clareza que 5 anos me ensinaram a construir. O dinheiro que eu usei para comprar esse apartamento, eu ganhei trabalhando 15 anos como enfermeira. Todo centavo tem o meu nome e o meu CPF. Durante 5 anos, eu transferi minha parte das despesas dessa casa todo mês, sem falhar uma vez. Seu irmão sabia. Você nunca soube porque nunca perguntou. Isso significa que para você eu era uma cunhada que morava por conta do casamento, sem contribuição real. Para seu irmão, eu contribuía, mas não tinha voz sobre nada. O dinheiro que sobrava depois das minhas contribuições mensais era meu. Sempre foi meu. Eu o usei para construir o único lugar onde serei tratada como adulta que sou. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Era a primeira vez em 5 anos que eu via minha cunhada sem resposta imediata. Os 2 irmãos terminaram os últimos volumes com eficiência profissional. Quando o caminhão estava pronto, subi para dar uma última olhada no quarto. Estava vazio, exceto pela cama que era da casa e havia ficado. Na parede havia um retângulo de tinta menos desbotada, onde a estante havia ficado por 5 anos. O contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Desci, peguei a mochila e o casaco do gancho da entrada. Meu sogro, que vivia no apartamento debaixo da mesma rua e passava as manhãs de sábado tomando café na calçada, havia chegado atraído pelo movimento do caminhão.
Estava parado perto da porta, com a xícara na mão, olhando para mim com aquela gentileza cansada que era a expressão mais honesta que eu havia visto dentro daquela família. Ele disse meu nome, só isso. E havia naquele nome uma quantidade de coisa que não tinha palavras para completar. Coloquei a mão no ombro dele por um segundo. Cuide-se. Fui até a porta. Antes de abrir, parei, porque minha cunhada estava de volta na sala, em pé, com a bolsa da academia ainda no ombro, e havia na expressão dela algo diferente do que havia 2 minutos antes. Não era mais controle. Era algo que se parecia, por baixo de tudo, com uma pergunta que ela talvez nunca tivesse se feito antes. Não disse mais nada. Abri a porta, fechei com cuidado e entrei no carro. Meu marido ligou quando eu já estava na rodovia acompanhando o caminhão à distância. Deixei tocar, ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Fernanda. A voz estava diferente. Minha irmã me ligou. O que está acontecendo? Você saiu com um caminhão? Li. Estou indo para o meu apartamento. Silêncio. Seu apartamento? Você comprou um apartamento? Quando? Por que não me falou? Assinei o contrato há algumas semanas. Paguei com o dinheiro que guardei ao longo dos anos. Mas esse dinheiro é nosso, Fernanda. A gente deveria ter conversado sobre isso junto. Lucas, eu interrompi com calma. Durante 5 anos eu transferi minha parte de todas as despesas da sua casa todo mês. Você sabia disso. Sua irmã nunca soube porque você nunca contou para ela. O que significa que para ela, eu era a cunhada que morava sem contribuir. Para você, eu contribuía todo mês, mas não tinha voz sobre praticamente nada dentro daquela casa. O dinheiro que sobrava depois das minhas contribuições era meu. Sempre foi meu. Eu o usei para construir o único lugar onde não vou precisar calcular o tamanho do meu espaço. Silêncio mais longo. E o casamento? A voz mais baixa. Você vai precisar de um advogado. Eu já tenho o meu. Desliguei. Cheguei ao apartamento às 10 da manhã. Os 2 irmãos descarregaram com cuidado. Eu fui indicando os cômodos, com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse planejado aquela disposição por meses na cabeça, o que era exatamente o que havia acontecido. Quando eles foram embora e a porta fechou pela última vez, fiquei parada no corredor por alguns segundos. Depois fui até a cozinha. A caixinha de costura da minha mãe estava no cantinho da bancada, onde eu havia colocado na sexta-feira. Passei os dedos na tampa amassada. Nas flores de tecido desbotadas que ela havia colado com cola branca uma tarde de muito tempo atrás, quando eu era menina e ficava sentada na mesa da cozinha, observando as mãos dela trabalharem. Abri a caixinha. Os carretéis de linha colorida estavam lá, a fita métrica amarelada, a tesoura de cabo verde, os botões guardados de roupas antigas, uma parte da minha história que havia sobrevivido a um saco de lixo e há 5 anos dentro de uma gaveta que não era minha. Fui até a janela. A luz da manhã entrava forte pela janela grande da sala. Fui até o quarto e abri a janela de par em par. O ar estava fresco, com aquele cheiro de cidade depois de chuva. Ninguém comentou sobre o frio. Depois fui à geladeira nova, que eu mesma havia escolhido, e colei na porta, bem no centro, o bilhete que eu havia escrito para mim mesma naquela madrugada difícil do 2º ano. Não vou repetir a frase aqui, é minha. Mas sei que quando li de novo, depois de tanto tempo, ela soou diferente. Havia soado como promessa quando escrevi, agora soava como confirmação. Os meses seguintes foram diferentes de qualquer período anterior na minha vida. Não de perfeição, porque nada que é real é perfeito, mas de honestidade. Cada decisão dentro daquele apartamento era minha. O horário do jantar, o volume da televisão, a temperatura do ar-condicionado que eu regulava para o que me agradava sem negociação, a posição das coisas na geladeira sem sistema imposto de fora, o silêncio ou a música, conforme o que eu precisasse naquele momento. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com mais tranquilidade do que eu havia antecipado. Meu marido pediu para conversar pessoalmente. Nos encontramos num café no centro, um lugar onde nenhum dos dois tinha história compartilhada. Ele chegou com a expressão de quem passou semanas dormindo mal, o que provavelmente era verdade.
Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que queria tentar de novo, que havia errado ao ficar em silêncio quando não deveria. Eu ouvi até o fim. Depois disse: você teve 5 anos para escolher diferente, não numa discussão grande, não num momento de crise, em cada detalhe pequeno, em cada vez que sua irmã fez um comentário e você ficou quieto, em cada vez que você calculou qual resposta causaria menos tensão para ela antes de calcular o que seria justo para mim. Eu não estou com raiva, mas não tenho mais energia disponível para esperar por uma versão de você que talvez apareça. Ele não argumentou, baixou a cabeça e ficou quieto. Minha cunhada me mandou mensagem algumas semanas depois. Era longa. Dizia que eu havia sido covarde, que tinha destruído a família de forma calculada e fria, que a maneira como fui embora havia humilhado todo mundo. Li até o final. Não respondi naquele dia. Não respondi naquela semana. Depois de algum tempo, entendi que não havia resposta minha que servisse a algo útil, enquanto a outra pessoa ainda não havia feito o trabalho de entender o que havia gerado aquela saída. A mensagem deixava claro que esse trabalho ainda não havia começado. Meu sogro me mandou uma mensagem diferente, de 3 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem e que a caixinha de costura havia sido da avó dele antes de ser de qualquer outra pessoa e que coisas assim merecem ficar com quem cuida delas. Respondi com o mesmo cuidado. Não houve mais contato depois disso e carrego esse silêncio com um respeito que é genuíno. O que ficou desses 5 anos não é amargura. Amargura é pesada demais, e eu aprendi, ao longo de anos de trabalho em UTI, a ser muito cuidadosa com o que decido carregar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas chegou completa. Fiquei naquela casa por amor, sim. Um amor que foi real, mesmo que tenha se revelado insuficiente para sustentar tudo o que eu precisava que sustentasse. Mas fiquei também porque aprendi, como a maioria das mulheres aprende de modos diferentes, que resistir é fraqueza, que sair é desistir, que paciência é a prova de que você é uma parceira madura e não uma pessoa difícil. Existe uma diferença entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Eu atravessei essa fronteira tão devagar que não reconheci o momento exato da travessia. Percebi quando me olhei no espelho de uma manhã de domingo, algumas semanas antes de assinar o contrato, e demorei um segundo para reconhecer a expressão no meu próprio rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que passou anos aprendendo a ser menor do que era e que havia se acostumado ao tamanho reduzido. Foi esse reflexo que me moveu. Não minha cunhada, não a caixinha jogada no lixo. Foi perceber que eu estava desaparecendo em câmera lenta e que estava participando ativamente desse desaparecimento. Independência financeira não é sobre o valor na conta. Aprendi isso do jeito mais demorado possível. É sobre ter uma escolha concreta quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais anos naquela casa. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era a disposição de usar essa condição para sustentar uma estrutura que me reduzia. O dinheiro guardado não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção real, a coragem aparece junto, porque não está mais sozinha. Hoje, quando chego do hospital depois de um plantão noturno e abro a porta do meu apartamento, existe um segundo específico. Quando a luz da entrada acende e o espaço se revela, que ainda me surpreende. É meu. Não só no sentido legal, que também é. No sentido de que cada detalhe aqui foi decidido por mim, sem aprovação necessária, sem calcular o impacto em alguém que não fui chamada a considerar. Semana passada abri a caixinha de costura da minha mãe com a intenção real de usar alguma coisa dentro dela. Um botão havia saído da minha jaqueta favorita. Passei um tempo procurando o botão certo entre os que ela havia guardado durante anos. Aqueles botões de roupas antigas que parecem inúteis até o dia em que se tornam exatamente o que você precisa. Encontrei um que não combinava perfeitamente, mas que ficava bem assim mesmo. Costurei sentada à mesa da cozinha, com a caixinha aberta na minha frente e a tesoura de cabo verde ao lado. A tarde entrava pela janela grande. Ninguém comentou sobre o barulho da tesoura. Ninguém calculou se eu estava ocupando espaço demais na bancada.
A caixinha ficava bem à vista, no cantinho que eu havia reservado para ela desde o início, na altura dos olhos, onde eu vejo toda vez que entro. A resposta mais poderosa para quem trata você como se você não tivesse lugar não é o confronto que te prende no mesmo ponto. É a construção silenciosa e consistente de um lugar onde você tem todos os direitos. Um lugar com endereço próprio, com chave só sua, com uma caixinha velha de lata na bancada da cozinha e um bilhete colado na geladeira que você escreveu para si mesma numa madrugada difícil, quando ainda não sabia como, mas já sabia que ia chegar lá. Cheguei. Há caixinhas antigas que carregam mais história do que qualquer móvel grande. E há mulheres que descobrem tarde, mas descobrem inteiras, que o próprio lugar no mundo não se negocia, se constrói, botão por botão, madrugada por madrugada. Talvez você também tenha uma lata de biscoito guardada em algum canto, real ou simbólica, esperando para voltar à altura dos olhos. Quando a vida insistir em te empurrar para uma gaveta escondida, lembre-se, paciência que constrói é uma força bonita, mas paciência que apaga precisa virar coragem. E coragem, quando vem acompanhada de opção, sempre encontra uma janela para abrir. Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha me acostumado a pedir licença dentro de um lugar onde deveria ter endereço. Não foi uma briga. Não foi um portão batido. Foi numa quinta-feira de manhã, enquanto eu estava na varanda com uma xícara de café que tinha feito rápido, antes que a minha sogra acordasse e reorganizasse a ordem das cápsulas do armário, que ouvi a voz dela no quarto saindo pelo corredor. Ela estava no telefone. A voz dela não era alta, era daquele tom de quem não imagina ser ouvida ou de quem simplesmente não se importa, e eu ouvi o meu nome. Ouvi ela dizer, com a naturalidade de quem descreve o tempo lá fora, que a Isabela era assim, sabe, uma menina boa, discreta, que não criava confusão, que a gente mal percebia que estava. Pausou. Depois completou. Ela é arquiteta, mexe com decoração, você imagina, mas não traz nada disso para dentro de casa. Não impõe o gosto dela. Entra, sai, não deixa rastro. Eu segurei a xícara com as duas mãos. O café estava frio. Pensei. 6 anos. 6 anos eu tinha aprendido a não deixar rastro dentro de uma casa que nunca foi minha, e que a mulher que me recebeu ali descrevia isso para alguém ao telefone como se fosse um elogio. Sorri ali sozinha na varanda, olhando para o jardim que a minha sogra cuidava com atenção que nunca dedicou a entender quem eu era. Um sorriso pequeno, quieto, de quem já está há algum tempo construindo a saída. Mas deixa eu contar como cheguei até ali, porque essa história não começa nessa varanda e não começa nesse sorriso. Eu tinha 33 anos quando me mudei de Recife para Belo Horizonte por causa de um projeto. Uma construtora de médio porte no bairro Savassi tinha me contratado para redesenhar os espaços de um empreendimento residencial de alto padrão, e o que era para durar 8 meses virou 2 anos, e o que eram 2 anos virou a minha vida inteira se reconfigurando numa cidade que eu não tinha planejado amar, mas amei. Belo Horizonte tem esse jeito de te segurar sem fazer barulho. A comida, os bares com mesa na calçada, o jeito como as pessoas falam com você como se já fossem suas amigas, a serra no horizonte de tarde. Aluguei um apartamento no Santa Efigênia, 2 quartos, com uma janela enorme na sala onde eu colocava minha prancheta nos fins de semana e ficava trabalhando com luz natural e um copo de suco de caju do mercadinho da esquina. Conheci o meu marido numa sexta-feira. Estava num bar no Lourdes com colegas do escritório e ele estava na mesa ao lado com um grupo de amigos e por algum motivo que ainda não sei explicar direito a conversa, começou com uma discussão sobre futebol e terminou com a gente trocando número. Marcelo trabalhava como gerente de operações numa empresa de infraestrutura, era mineiro da Gema, nascido e criado no bairro Ouro Preto, do tipo que conhece todo mundo por onde passa e que ri fácil, do estômago mesmo, daquele riso que te faz rir junto, sem saber bem do que. Nos primeiros meses, ele era o que eu precisava acreditar que ele era. Presente, atencioso, com um lado prático que equilibrava o meu lado que vivia imersa em cores, texturas e proporções.
Ele chegava na minha casa com um pão de queijo embrulhado no papel manteiga e um café que tinha pegado na padaria do caminho só porque sabia que eu gostava de começar o sábado assim. Me levava de carro para visitar obras nos fins de semana quando eu precisava, esperava do lado de fora lendo o jornal no celular sem reclamar, sem apressar. No nosso quinto encontro, enquanto a gente jantava num restaurante italiano pequeno na Cidade Nova, ele me contou que morava com a mãe. O pai tinha morrido 4 anos antes, deixado a casa no Santa Amélia para ela, e ele tinha ficado porque a mãe ficou sozinha e porque parecia a coisa certa a fazer. Era a coisa certa, ele disse olhando para o prato, e eu ouvi aquilo e pensei que era um homem que sabia honrar o que tinha. Eu era arquiteta, devia ter lido a planta baixa daquela situação logo ali no jantar. Não li. Dona Sônia, nos primeiros meses de namoro, era uma senhora de cabelos cortados na orelha, mãos firmes, sorriso controlado que aparecia nas horas certas. Me chamava de Isabela com uma ênfase no A do final que eu não sabia interpretar se era afeto ou avaliação. Perguntava sobre o meu trabalho com o tipo de interesse que parece curiosidade, mas que eu aprendi depois que era inventário. Quando eu ia jantar na casa dela aos domingos, ela fazia frango ao molho, o favorito do Marcelo, e colocava um suquinho de maracujá para mim porque tinha perguntado numa vez qual era a minha fruta preferida e nunca mais esqueceu. Eu saía daquela casa achando que tinha encontrado acolhimento numa cidade que ainda estava aprendendo a chamar de minha. Fui ingênua de um jeito que só consigo entender agora, com a distância necessária para ver o quadro inteiro. A conversa sobre onde a gente ia morar aconteceu depois de 1 ano e meio de namoro, quando o assunto casamento entrou de forma natural numa tarde de domingo. Eu tinha clareza sobre o que queria, um apartamento nosso, pequeno que fosse, de 1 quarto, mas um espaço com os 2 nomes na porta, onde a gente pudesse montar a vida juntos, sem interferência de terceiros. Falei isso com naturalidade, porque era o que eu pensava e porque, na minha cabeça de arquiteta, um projeto precisa de um terreno limpo para sair certo. Marcelo ouviu, ficou quieto por 1 segundo e depois disse que a mãe precisava de companhia, que desde que o pai tinha morrido, ela tinha envelhecido mais rápido do que o esperado, que a casa precisava de olho, de presença, de alguém que pudesse estar lá se acontecesse alguma coisa. Temporário, ele disse. 1 ano, 2 no máximo, enquanto a gente organizava as finanças e procurava um lugar que fizesse sentido comprar. A casa era grande, a gente ia ter o nosso quarto, o nosso banheiro, a nossa privacidade. Eu devia ter dito não. Sei disso agora com uma precisão que na época não tinha. Mas eu tinha 35 anos, estava apaixonada e achava que as coisas que importam de verdade a gente resolve pelo amor e pela boa vontade. Dei aviso no meu apartamento no Santa Efigênia. Vendi a cama antiga, embalei os livros de arquitetura e os romances que ficavam misturados na mesma estante, porque a minha cabeça nunca soube separar o técnico do afetivo. Me casei numa cerimônia pequena com jantar depois num restaurante que Marcelo escolheu porque o dono era amigo do irmão dele, e me mudei para o quarto de casal da casa no Santa Amélia com as minhas caixas, a minha prancheta dobrável e uma expectativa que ainda não tinha aprendido a questionar. A primeira coisa que aconteceu foi com o meu painel de amostras. Eu tinha um painel de cortiça de 1,20 m por 80 centímetros que usava como mural de referências. Ficava na minha parede faz anos, coberto de recortes, amostras de tecido, fragmentos de revestimento cerâmico, paletas de cor, fotografias de obras que eu tinha acompanhado, bilhetinhos com ideias que não tinham virado projeto ainda. Era o tipo de coisa que perde o sentido se você tira da parede, porque é a ordem caótica que faz sentido só para quem criou. Quando me mudei, instalei ele na parede lateral do nosso quarto, do lado da minha mesa de trabalho. 2 dias depois, o painel estava encostado no corredor, fora do quarto. Dona Sônia estava na cozinha quando fui perguntar. Ela não levantou os olhos da pia. Aquele negócio de parede no quarto não ficava bem, disse. Muito cheio, parecia bagunça, e o quarto ficou mais arejado sem. Perguntou se eu queria colocar na área de serviço ou se preferia guardar num canto. Levei o painel para dentro do guarda-roupa. Ficou lá por 6 anos, dobrado em cima das caixas de sapato, dentro de um espaço que eu podia chamar de meu porque tinha porta com chave. A cozinha tinha regras que não estavam escritas em lugar nenhum, mas que eu fui aprendendo pela observação,
que é o método que um arquiteto usa quando entra num espaço novo e quer entender como ele funciona antes de propor qualquer mudança. As ervas ficavam em ordem alfabética no armário de tempero, e se eu pegava o orégano e colocava de volta fora da ordem, ela desfazia sem comentar nada, só para que eu chegasse na próxima vez e encontrasse diferente. A esponja de lavar louça era trocada na segunda-feira, independente do estado em que estivesse na sexta. O liquidificador ficava com a tampa para baixo depois de lavar, não para cima, por uma razão que eu nunca perguntei porque aprendi que perguntar no espaço dela era convidar para uma resposta que não ia satisfazer. Uma vez tentei preparar um bolo de rolo para uma sobremesa de domingo. Receita da minha avó, massa fininha enrolada com recheio de goiabada que eu fazia desde adolescente. Dona Sônia ficou parada na entrada da cozinha enquanto eu abria a massa, sem dizer nada. Quando o bolo entrou no forno, ela comentou com a voz leve de quem observa o tempo. O Marcelo não come goiabada. Nunca gostou. O estômago dele não digere bem doce de fruta. Eu disse que ele tinha comido goiabada comigo várias vezes antes de a gente casar. Ela sorriu com os lábios só, sem os olhos. Antes era diferente. Agora janta em casa todo dia, os gostos mudam. Marcelo comeu 2 fatias e disse que estava ótimo. Mas aprendi a não debater. Porque debater num espaço onde você não tem autoridade é gastar energia que você não tem de sobra, e eu precisava de toda a minha energia para o trabalho. E ficava me dizendo que era temporário. 1 ano virou 2, 2 viraram 3. Em algum ponto do 3º ano, parei de fazer essa conta porque doía. Você pode pensar o que eu sei que muita gente pensa. Por que ficou? E eu preciso ser honesta sobre isso porque é a parte que levei mais tempo para entender direito. Fiquei porque amava o Marcelo de verdade. E quando você ama alguém, você separa a pessoa do ambiente. Você pensa que o problema é a casa, não ele. Que se a gente tivesse o nosso espaço as coisas seriam diferentes, que a situação é temporária, que a boa vontade resolve o que o planejamento não alcançou. Fiquei porque tinha medo de ser a mulher que não soube se adaptar. Que entrou numa família e não teve paciência, que causou problema onde não precisava, que foi egoísta com a situação de uma senhora viúva que só queria o filho por perto. Fiquei porque a esperança é insistente de um jeito que a gente não controla. Ela fica mesmo quando não deveria mais. No 4º ano, Dona Sônia reformou a sala. Contratou um rapaz jovem que eu não conhecia para fazer as escolhas, pintou as paredes de um bege que eu não teria escolhido, colocou cortinas de tecido pesado que bloqueavam a luz da tarde, instalou um lustre no centro, que era grande demais para o pé direito do cômodo. Eu era arquiteta com 6 anos de experiência em projetos residenciais. Não fui consultada uma vez. Quando a reforma ficou pronta, ela me pediu a opinião com o tom de quem pergunta só por educação, não porque quer resposta. Eu disse que tinha ficado bonito. Aprendi a dizer que tinha ficado bonito. No 5º ano, aconteceu a cena do almoço de aniversário dela. Estavam presentes ela, eu, o Marcelo, a cunhada que morava em Contagem e a amiga de infância dela, a Neide, que eu via 2 vezes por ano e que me tratava com aquela cordialidade de quem trata a secretária do médico com educação funcional. A conversa foi para o lado das histórias antigas, de como a casa tinha mudado desde que o senhor Getúlio tinha morrido, de quem assumiu o quê depois que a família foi se reorganizando. A Neide comentou que era bom ter o Marcelo por perto, porque sem ele, a Dona Sônia ia ficar sozinha numa casa grande demais, com uma aposentadoria apertada e um jardim que precisava de manutenção constante. Dona Sônia concordou, com aquela leveza de quem comenta o cardápio. E a Isabela ajudou muito também. Ela se encaixou aqui de um jeito que a gente mal percebe que ela está, sem frescura, sem mudança de rotina. Vocês sabem que ela é arquiteta, mexe com projeto e não traz nada disso para dentro de casa. Fica no cantinho dela, não interfere em nada. Não interfere em nada. Eu ouvi aquelas palavras e senti alguma coisa escorregar para um lugar fundo e quieto dentro de mim. Não foi raiva na hora, foi reconhecimento. A mesma sensação de quando você está olhando para uma planta baixa por horas e de repente entende onde está o erro estrutural que explica tudo que não funcionava. Eu não era parte daquela casa. Era uma presença que tinha aprendido a não interferir.
Marcelo estava ao meu lado, tomou um gole de refrigerante e continuou ouvindo a mãe. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui para a varanda dos fundos. Sentei na cadeira de Vime, que era a única coisa naquele espaço que alguém tinha colocado ali só para sentar, sem função utilitária. Fiquei um tempo olhando para o jardim escuro. Depois peguei o celular, abri o aplicativo do banco e olhei para a minha conta de reserva. O número na tela era maior do que eu esperava ver de uma vez. Não era surpresa total, porque eu acompanhava os aportes mensais e sabia que estava crescendo. Mas tem uma diferença entre saber que um projeto está avançando e parar para ver o conjunto, a perspectiva total, quando tudo que foi feito aos poucos aparece de uma vez como uma coisa inteira e sólida. 6 anos de salário de arquiteta sênior, sem despesa de aluguel, sem financiamento, sem a pressão de manter uma casa sozinha. A disciplina que a minha mãe me ensinou quando eu era nova, que dizia que mulher que trabalha com o próprio talento guarda o resultado do próprio trabalho, eu tinha obedecido com uma consistência que só entendi de verdade naquela noite na varanda, olhando para o número que estava na minha tela. Fechei o aplicativo. Não disse nada para ninguém. Mas alguma coisa tinha se deslocado dentro de mim, ali naquela cadeira de Vime, com o jardim escuro na minha frente. Eu trabalhava há 5 anos na mesma empresa no Savassi, mas nos últimos 2 tinha começado a atender clientes por fora. Reformas residenciais, projetos de decoração para pessoas que tinham apartamento, mas não tinham tempo ou repertório para pensar o espaço. Eu gostava daquilo. Gostava de entrar num ambiente que estava errado, de conversar com a pessoa que ia morar ali, de entender o que ela precisava sentir quando chegasse em casa e de transformar isso em planta, em material, em luz. Era uma parte do trabalho que nunca perdi o prazer de fazer. E fui percebendo, aos poucos, que queria ter o meu próprio escritório. Não grande, não logo, mas um lugar com o meu nome na porta, onde eu pudesse receber clientes, montar meu painel de amostras na parede inteira se eu quisesse, contratar um assistente quando fosse a hora, construir algo que fosse completamente meu, do jeito que nenhum espaço que eu tinha habitado nos últimos anos tinha sido. Comecei a pesquisar imóveis comerciais no começo daquele ano. Ia visitar em manhãs de sábado, dizia para o Marcelo que tinha compromisso de trabalho ou que precisava passar numa obra de cliente. Não era mentira inteira. Era uma omissão calculada de quem precisa entender o que é possível antes de falar em voz alta, porque sabia que qualquer conversa sobre planos futuros ia chegar no ouvido de Dona Sônia antes do fim do dia, e eu não queria gerenciar a opinião dela sobre algo que ainda estava na fase de projeto. Pesquisei em silêncio. Foram 5 meses de visitas. Vi salas pequenas demais, em prédios com infiltração, em localizações que não faziam sentido para o perfil dos clientes que eu queria construir. Vi preços que não fechavam com o que eu tinha e preços que fechavam, mas em espaços que precisavam de uma reforma que consumiria mais do que o imóvel valia. Numa segunda-feira de manhã, a corretora com quem eu tinha trabalhado num projeto anterior me mandou uma mensagem com uma oportunidade que tinha entrado no portfólio dela naquela semana. Era um estúdio comercial de 70 metros quadrados no 2º andar de um prédio no bairro Funcionários. Construção de 2014, bem conservada, janelas altas com luz natural o dia inteiro, piso de madeira clara, banheiro próprio, uma sala principal generosa e uma entrada que dava para fazer uma recepção pequena, com um sofá e uma mesa de apoio. Mas a corretora tinha mais. O proprietário estava vendendo o andar inteiro, e havia outro estúdio no mesmo corredor, ocupado por uma clínica de estética que tinha contrato de locação vigente por mais 18 meses. Se eu comprasse o imóvel, recebia a renda daquela locação todo mês enquanto a clínica estivesse lá. Eu fiz as contas mentalmente ali mesmo na calçada na frente do prédio, com o sol da tarde de Belo Horizonte batendo na minha nuca. Pedi para pensar. Voltei para casa, abri a planilha que eu mantinha com as minhas finanças, coloquei os números e fiquei olhando para o resultado por uns 25 minutos. Cabia. Com reforma leve e uma reserva de emergência que não me deixaria exposta se alguma coisa mudasse. Cabia. Precisei de 5 semanas para decidir. Não foi impulso, não foi raiva virando coragem. Foi processo. Levantamento, análise, projeção, como eu fazia para qualquer projeto de verdade.
Conversei com uma advogada que eu conhecia de uma indicação de cliente sobre a estrutura do casamento, sobre o que era patrimônio individual, o que entrava no regime de bens, o que eu precisava garantir antes de qualquer movimento. Aquela conversa foi longa e, em alguns momentos, mais direta do que eu estava preparada para ouvir, mas me deu o mapa do que eu precisava saber. Visitei o imóvel mais 4 vezes, em horários diferentes, para ver a movimentação da rua, a qualidade do prédio no detalhe, como o espaço se comportava com a luz mudando. Na última visita, fui sozinha, numa quarta-feira de tarde. Fiquei parada no centro da sala principal, com a luz do fim do dia entrando pela janela e fazendo um quadrado largo no piso de madeira. Pensei no meu painel de amostras dentro do guarda-roupa há 6 anos. Pensei em 6 anos de cozinha com o orégano no lugar que eu não escolhi. Pensei em 6 anos aprendendo a dizer que tinha ficado bonito quando não tinha ficado do jeito que eu via. Assinei o contrato numa terça-feira de manhã durante o meu horário de almoço. Saí do cartório. Entrei numa padaria mineira na esquina. Pedi um café com leite e uma broa de fubá. Sentei numa mesa perto da janela. Dentro da minha bolsa tinha uma pasta com documentos que diziam que aquele imóvel era meu. Não tinha outro nome. Não carregava outra história que eu precisasse respeitar. Era meu, do jeito que eu decidisse. Terminei o café, paguei e voltei para o trabalho. Contratei uma pequena equipe de reforma. Um marceneiro de confiança que eu tinha trabalhado em projetos de clientes e que entendia o que eu queria sem precisar explicar 3 vezes. Um eletricista para adequar a rede para equipamentos de projeto. Um pintor para uma mão de tinta nas paredes em um branco estúdio que eu tinha escolhido de uma cartela depois de passar uma tarde inteira comparando tonalidades. Instalei um trilho de iluminação regulável no teto da sala principal, porque luz direcionável é a primeira coisa que eu peço em qualquer projeto e nunca tinha tido no espaço onde eu trabalhava em casa. A reforma durou 3 semanas. Eu acompanhava nas quartas-feiras de tarde, entre compromissos, chegava sem avisar o Marcelo, dizia que era reunião de obra de cliente, que não era mentira porque era uma obra e era minha. Numa dessas visitas, entrei na sala depois que a pintura tinha sido concluída. As paredes estavam naquele branco que eu tinha escolhido, limpo, sem amarelado, o tipo de branco que faz a luz trabalhar a favor do espaço. A janela estava aberta. O ar de Belo Horizonte de tarde entrava sem pedir licença, trazendo aquele cheiro de cidade que tem árvore na calçada, de ônibus que passa longe, de padaria funcionando. Andei por cada canto devagar. Coloquei a mão na parede. Parei no centro da sala e entendi de um jeito que não era pensamento, era físico mesmo, no corpo, que aquele seria o primeiro espaço adulto onde eu não precisaria pedir licença para existir do jeito que eu era. Saí com os olhos marejados, não de tristeza, de reconhecimento de alguma coisa que tinha esperado tempo demais. Naquela noite voltei para a casa de Dona Sônia, jantei com os dois, ouvi sobre o problema de umidade no jardim que o vizinho tinha causado sem querer e fui dormir com a certeza quieta de quem já tem chão firme debaixo dos pés, mesmo que ainda não tenha chegado lá. Nas semanas seguintes, comecei a retirar as minhas coisas da casa de forma discreta. Não de uma vez, que ia gerar perguntas e olhares que eu não estava pronta para gerenciar. Aos poucos, documentos primeiro. Contratos, certidões, meu arquivo profissional completo, os discos externos com os projetos dos últimos anos, os originais das minhas formações, depois objetos com história, as fotos da família que eu tinha colocado na cômoda do quarto, presentes de aniversário que tinham afeto guardado, 2 diários que eu mantinha desde a época de faculdade, depois roupas fora de estação que desaparecem de guarda-roupa sem chamar atenção. Marcelo não perguntou nada. Aprendi ao longo de 6 anos a não saber se ele não percebia ou preferia não perceber. Aprendi que a diferença entre as duas coisas é menor do que parece do lado de fora. Foi nesse período que aconteceu a cena da varanda. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha chegado em casa mais cedo porque um cliente tinha remarcado uma reunião de última hora. Dona Sônia não sabia que eu estava ali. Eu estava no quarto adiantando um projeto no notebook quando ouvi a voz dela chegando pelo corredor, clara como sempre, com aquela ausência de cerimônia de quem fala dentro do próprio espaço. A voz da outra pessoa na linha eu não ouvia, só a dela. Ouvi ela dizer que a situação não estava sendo confortável,
que ela tinha criado o filho para que ele tivesse vida própria, que casamento é casamento e que casa de mãe não é pensão. Que o Marcelo tinha muita bondade e que às vezes bondade em excesso virava a acomodação dos dois lados. Pausa. Depois a voz dela de novo. Mais baixa. Mas não baixa o suficiente. A Isabela é uma boa pessoa, isso ninguém tira. Mas não é minha filha, é Nora. E Nora, que fica anos na casa da sogra, perde o sentido de onde é o lugar dela. Cada um no seu. Sempre falei isso. Parei de irritar. Ouvi o restante com a calma de quem confirma algo que já tinha nome faz tempo. Ela também sabia que aquela situação estava errada. A diferença era que a conclusão dela era que eu precisava ir embora. A minha era que eu já estava indo, só que do meu tempo, com o meu planejamento, com a minha chave nova esperando por mim numa bolsa que ela nunca tinha tocado. Naquela noite, depois que Dona Sônia foi dormir, sentei na frente do Marcelo na sala. Fechei o volume da televisão. Coloquei o controle na mesa com cuidado e disse com a voz de quem escolheu cada palavra antes de abrir a boca. Ouvi sua mãe hoje no telefone. Ela disse que a situação aqui não está sendo confortável para ela, que cada um deveria estar no seu lugar. Quero saber o que você pensa sobre isso. Não o que ela pensa. O que você pensa? Ele olhou para a televisão muda por um momento. Depois virou para mim com aquela expressão que eu já conhecia, de quem procura a resposta que custa menos. Isabela, minha mãe fala assim, mas o coração dela é bom. Ela não quer que você vá embora, é só o jeito de expressar. Você conhece ela, faz drama com as palavras, mas não quer dizer nada de verdade. Fiquei olhando para ele por um momento, depois perguntei, você sabe que eu faço um depósito todo mês para cobrir a minha parte das despesas da casa? Sei, ele disse. Claro que sei. E sua mãe sabe. Ele ficou quieto por 1,5 segundos a mais do que devia. Aquele 1,5 segundos foi a resposta inteira. Durante 6 anos, eu tinha transferido todo mês o que me cabia. Conta de luz, água, gás, mercado, materiais de limpeza, manutenção, tudo calculado com o cuidado de quem foi criada para não deixar dívida nem dúvida. Esse dinheiro ia para uma conta que o Marcelo administrava. Dona Sônia nunca soube que eu contribuía. Na visão dela, eu morava na casa dela enquanto o filho pagava tudo, enquanto eu era hóspede discreta, que pelo menos não atrapalhava o andamento de nada. Então, durante 6 anos eu financiei a nossa vida aqui e a sua mãe passou esse tempo achando que eu vivia de favor. Disse isso com uma voz mais calma do que eu sabia ser capaz. E você deixou essa situação continuar sem dizer nada a ela? Ele não respondeu. Pegou o controle, devolveu o volume da televisão ao ponto que estava antes e virou o rosto para a tela. Aquele gesto pequeno e familiar me disse com uma clareza que não precisava de mais palavras, que não havia nada ali para ser consertado. Não era um problema de comunicação que uma conversa longa resolveria. Era a estrutura inteira daquele casamento, montada sobre uma base onde a minha contribuição era invisível. A minha opinião era decorativa e o meu espaço era sempre o de alguém que estava de passagem, que não interferia, que mal se percebia que estava. Levantei, fui para o quarto, sentei na beira da cama e comecei a organizar os próximos passos com a cabeça fria de quem sabe que revolta é imprecisa e que planejamento é mais eficiente. Liguei para a advogada no dia seguinte. Conversa longa, mapa claro. O que era meu sem discussão. O que entrava em partilha, o que eu precisava documentar antes de qualquer movimento. Continuei a rotina normalmente por mais 3 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ouvia sobre o jardim, sobre a Neide, sobre o programa que Dona Sônia tinha assistido na televisão na tarde anterior. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro eu estava desmontando 6 anos em caixas que iam para o escritório no Funcionários toda quarta-feira de tarde, uma sacola misturada com os materiais que eu dizia serem de obra de cliente. Numa quinta-feira marquei com uma empresa de mudança pequena, que uma colega tinha usado e recomendado pela descrição. 3 pessoas, um veículo médio, uma lista detalhada com foto de cada item, para que não houvesse margem de dúvida sobre o que era meu e o que era da casa. Os móveis do quarto que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, o equipamento profissional completo, a impressora, os 2 monitores da estação de trabalho que eu tinha montado,
Os livros de arquitetura e os romances que ficavam juntos, porque sempre achei que a vida não precisa de separação entre o que é técnico e o que é afeto. O painel de cortiça que estava dentro do guarda-roupa faz 6 anos, com os recortes e as amostras e os bilhetinhos de ideias que nunca tinham saído da escuridão. Marcelo tinha compromisso marcado naquela manhã. Todo sábado, sem falhar, ele saía às 9 para uma partida de futevôlei com amigos de infância e voltava perto do meio-dia. Eu sabia disso há 6 anos. Dona Sônia tinha o costume de ir ao mercado coberto no Ouro Preto toda quinta-feira de manhã cedo. Pegava a van do bairro às 8h30 e voltava perto das 11. Era a atividade que ela levava mais a sério além do jardim. Saía arrumada, com a bolsa de compras no braço, cumprimentava a vizinha na calçada. Eu sabia disso também. O veículo chegou às 9h15. 3 pessoas organizadas, rápidas, que entraram pela garagem e começaram pelo quarto com a eficiência de quem tem lista e não precisa de explicação. Cada item estava numerado na folha impressa. Sem conversa desnecessária, sem barulho que chamasse a atenção dos vizinhos, sem dúvida sobre o que levava. Às 10h40, a maior parte já estava carregada. Restavam as últimas caixas e a mesa de trabalho desmontada quando ouvi o portão da frente. Dona Sônia tinha voltado mais cedo. A van tinha quebrado no caminho e os passageiros tinham sido deixados na metade do trajeto. Ela entrou pelo corredor lateral, viu o veículo, viu as pessoas carregando, parou no centro do corredor com a bolsa de compras nas mãos, olhando de mim para o movimento e do movimento para mim, com a expressão de quem está diante de uma cena que o cérebro ainda não processou completamente. O que está acontecendo aqui, Isabela? Estou indo embora. Disse isso de frente, sem tremer, sem baixar o olhar. Ela ficou parada. A expressão dela mudou de uma forma que eu nunca tinha visto nos 6 anos em que a observei. Não era raiva. Era aquela confusão legítima de quem percebe que a narrativa que tinha construído para si mesma não corresponde ao que está diante dos olhos. Indo embora para onde? Você alugou um apartamento sem contar para o Marcelo? Não respondi sobre o escritório. Não era o momento, e sendo honesta, não era uma informação que eu devia a ela. Continuei supervisionando enquanto ela tentava montar o quadro do que estava acontecendo. Você não pode fazer assim de repente. Isso é uma família. Precisa conversar, chegar num acordo. Pode ligar para o Marcelo, eu disse. O número ele tem. Ela pegou o celular. Ouvi a voz dela subir enquanto as últimas caixas eram carregadas. Quando terminaram, fiz uma última volta pelo quarto. A cama tinha ficado, era da casa. O guarda-roupa antigo que nunca foi meu. As marcas claras na parede onde os quadros que eu tinha trazido de Recife tinham ficado anos antes de eu os retirar na semana anterior. Peguei a minha bolsa, desci o degrau da entrada. Dona Sônia estava no corredor, o celular ainda na mão, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Isabela, espera, isso foi mal entendido. A gente pode conversar direito, resolver com calma. Parei na porta, me virei para ela, chamei pelo nome. Pela primeira vez nos 6 anos, sem o Dona na frente. Sônia, durante 6 anos eu paguei a minha parte de tudo nessa casa, todo mês, sem falhar uma vez. A senhora não sabia porque o Marcelo nunca contou. Mas eu sei o que eu contribuí e tenho os extratos que provam. Agora eu tenho o meu lugar para pagar. Então eu estou indo. Ela abriu a boca, fechou. Olhou para o corredor ao redor, como se estivesse vendo os detalhes daquela casa por um ângulo que nunca tinha considerado. Mas as despesas aqui, quem vai ajudar? As despesas da senhora são da senhora, eu disse. Eu já tenho as minhas. Saí. Fechei o portão com cuidado sem bater. Entrei no meu carro. O veículo de mudança já tinha saído. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua sem olhar pelo retrovisor nenhuma vez. Marcelo me ligou 40 minutos depois. Eu estava no escritório do funcionários, no 2º andar, acompanhando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Isabela, minha mãe está em choque. O que aconteceu? Você foi para a casa de alguém? Estou no meu escritório. Seu escritório? Você alugou uma sala? Comprei um imóvel comercial no Funcionários. 2 estúdios no mesmo andar. Um é o meu escritório, com espaço para eu ficar enquanto não encontro o apartamento que quero. O outro está alugado para uma clínica que já está pagando locação há 2 meses.
O silêncio que veio depois foi o mais pesado que eu me lembro dele. Como você tinha esse dinheiro sem me contar? Você estava guardando escondido? Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava. Nunca perguntei quanto. Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele momento e eu não ia perder a precisão por impaciência agora. Durante 6 anos eu contribuí com as despesas da sua casa sem que a sua mãe soubesse. Ela passou esse tempo me tratando como alguém que estava vivendo de favor. Você estava presente em cada uma dessas situações e não disse nada. O dinheiro que guardei é o resultado do meu trabalho, e eu usei para construir algo que é completamente meu. Recomendo que você fale com um advogado para a parte legal. Eu já tenho o meu. Desliguei. Naquela noite, me sentei no chão do estúdio enquanto a equipe de mudança montava os móveis. Encostei as costas na parede recém-pintada de branco estúdio, com cheiro de tinta e de madeira nova, e de algum jeito que não sei explicar, com cheiro de começo. Ouvi o barulho da rua lá embaixo. Uma rua com árvores na calçada, carro passando em ritmo de bairro residencial de noite, alguém conversando numa varanda do outro lado da rua. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 6 anos. Não era o silêncio de quem aprendeu a calar para não criar atrito. Era o silêncio de quem está, finalmente, num lugar que é seu. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou com uma velocidade que me surpreendeu. Formalizei o escritório com o meu nome na fachada, tirei o CNPJ, migrei os clientes que eu atendia informalmente para a estrutura oficial. A clínica do outro estúdio renovou o contrato sem hesitar. Aquela renda mensal cobria boa parte dos meus custos fixos e me dava uma margem que mudou a forma como eu respirava todo mês. Montei a sala do jeito que eu sempre quis. Parede inteira de cortiça para o painel de referências. Mesa de projeto no centro, com luz regulável vindo do trilho no teto. Amostras de revestimento organizadas do jeito que faz sentido para o meu processo, não para nenhuma regra de outra pessoa. Contratei uma assistente no 2º mês, recém-formada, com o olho afiado e disposição para aprender, que chegava de manhã cedo e já sabia onde estava cada coisa, porque era ela que tinha ajudado a organizar. Coloquei o meu painel de cortiça na parede lateral da sala principal. Os recortes tinham sobrevivido ao guarda-roupa, um pouco desbotados nas bordas, mas inteiros. As amostras de tecido, os fragmentos de cerâmica, as fotografias das obras, as ideias anotadas à mão, que nunca tinham virado projeto e que agora tinham espaço para virar. O processo de separação foi conduzido pelos advogados dos 2 lados com a frieza necessária, sem cena e sem mensagem desnecessária. 2 semanas depois que eu me fui, Dona Sônia me mandou uma mensagem num número que eu nunca entendi como ela tinha conseguido, perguntando se eu não tinha exagerado, se aquilo tudo não podia ter sido resolvido com mais calma, se eu não tinha sido impulsiva. Li a mensagem do começo ao fim, sentada na minha cadeira de projeto, com a luz da tarde entrando pela janela larga. Pousei o celular na mesa. Fui até a minha cozinha, que eu tinha equipado do jeito que fazia sentido para mim, com a tábua de cortar do lado que eu quis, os utensílios na ordem que eu mesma criei, o café guardado no armário que eu mesma escolhi. Fiz um café com calma, voltei para a sala, sentei diante do painel de amostras na parede, olhei para os anos de referências que tinham ficado no escuro por 6 anos e agora estavam expostos à luz do dia. E não respondi. Não por rancor, não por raiva ainda viva. Não respondi porque algumas conversas chegam quando já não tem para onde ir, e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem passou 6 anos me descrevendo para os outros como alguém que não deixava rastro. O que ficou daquele período, o que eu carrego não como peso, mas como instrumento de trabalho, cabe numa ideia só, mas levei quase uma década para entender do jeito certo. Independência financeira não é desconfiança. Não é falta de generosidade com quem você ama. É a diferença entre ter voz dentro de uma relação e ser apenas uma presença que aprendeu a não interferir. Entre pertencer a um espaço e simplesmente existir dentro dele, quietinha, sem frescura, de um jeito que a gente mal percebe que está, fiquei por razões que entendo agora. Amor que era real, esperança que durou mais do que devia, e o medo velho e cansativo de ser a mulher que foi embora. Mas o que aprendi de verdade é que ficar por medo não é lealdade.
É uma armadilha bem decorada. Quando saí, levei o que era meu. Os móveis com nota, os documentos, os equipamentos, os livros de arquitetura e os romances misturados porque a minha vida nunca aceitou divisória entre o que é sério e o que é prazer. O painel de cortiça com 6 anos de ideias que o guarda-roupa não apagou. Levei tudo. Deixei para trás o que nunca tinha sido meu para começar. Hoje, quando chego ao escritório depois de um dia de visitas a obras, subo a escada. Paro 1 segundo antes de colocar a chave na porta. Ouço o trinco se abrindo, empurro a porta. A primeira coisa que vejo é o painel na parede lateral, cheio, vivo, com tudo que eu precisava que ficasse à vista. A segunda coisa que vejo é a janela larga com a luz da tarde entrando do jeito que eu planejei. É o segundo em que lembro de uma mulher que me descreveu para outra pessoa dizendo que eu era discreta, sem frescura, que não interferia em nada, que a gente mal percebia que eu estava. E sorrio. O mesmo sorriso de sempre, pequeno, quieto. Só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa de acrílico ao lado da porta e o painel de referências na parede inteira que escolhi, aceso de luz, exatamente onde eu decidi que ele ficaria.